Alô pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Marques, estou aqui atendendo um convite do professor Edson Teixeira para participar de um projeto do Cultura nas Redes 2, patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. E o papo de hoje será sobre a implementação do Fundo Municipal de Cultura na cidade de Duque de Caxias, né? E para começar, eu já me remeto a duas pessoas que foram muito importantes na implementação desse fundo, dessa lei do Fundo Municipal de Cultura. Uma delas é o Roberto Gaspari Ribeiro, que durante quase 12 anos atuou fortemente dentro do governo municipal, passando por 3 gestões de prefeito e 7 gestões de secretários municipais, lutando para que a lei fosse implementada e, sendo implementada, o recurso chegasse ao fundo e chegasse na ponta, que é o fazedor de cultura municipal. Então, essa lei ela foi criada junto com a lei que criou o Conselho Municipal de Cultura, em caráter deliberativo, que hoje se chama Conselho Municipal de Política Cultural, em 2005. Ela sofreu algumas mudanças de 2005 até o ano de 2019, mas a essência dela permanece a mesma, né? E quando se pensou e se discutiu essa lei de criação de um Fundo Municipal de Cultura, se seguia não só uma deliberação, uma orientação do governo nacional, né, que tinha feito mudanças no Fundo Nacional de Cultura, mas também uma deliberação relativa à participação da sociedade civil na gestão desse recurso. E no caso do Duque de Caxias, ela foi pensada não só por Roberto Gaspari, mas com várias pessoas da Secretaria de Cultura ao longo de 12, 13 ou 14 anos, que seria diminuir o impacto da política de balcão que era praticada e ainda é praticada na Secretaria de Cultura. O que é uma política de balcão? O artista, por ter alguma influência com algum vereador, com algum político, acessa diretamente a Secretaria de Cultura e tem algum benefício, em detrimento de outros, né, que não são contemplados. Então, a ideia de um Fundo Municipal de Cultura é a ideia de que tem um recurso que seja acessado de forma democrática e com o controle da sociedade civil. Então, quando foi pensado esse fundo, nós pensamos em algumas fontes que pudessem alimentá-lo. A mais imediata e que surgiu o efeito foi que um percentual do borderô do Teatro Municipal Raul Cortez, um teatro municipal de Caxias, 20% do que o borderô arrecadasse ficaria com o teatro, e desses 20% desse borderô que ficou com o teatro, 10% seria direcionado para o Fundo Municipal de Cultura. A outra fonte de renda que foi pensada, mas nunca foi colocada em prática, foi cobrar um percentual da publicidade de outdoors da cidade. Ou seja, os outdoors, quando são colocados na cidade, eles pagam a taxa de uso, uma taxa municipal, e um percentual dessa taxa municipal seria utilizado, seria redirecionado para o fundo municipal. Isso nunca aconteceu. Tá? Com o secretário André, quando o André foi secretário de Cultura, nós pensamos uma estratégia. Qual é a estratégia? Direcionar uma parte do orçamento municipal da pasta de cultura diretamente para o fundo. A outra fonte que nós pensamos também seriam as emendas parlamentares, que é uma coisa interessante, que os ativistas culturais que apoiam os deputados estaduais, os deputados federais e até mesmo os vereadores nunca acessaram essa estratégia. Pressionar os vereadores municipais, os vereadores de Caxias, pressionar os deputados federais e os senadores no que se refere a recursos destinados diretamente para o fundo. Então, essas seriam praticamente as fontes. Tem mais uma, que seriam as doações espontâneas, que também nunca aconteceu. Então, esse Fundo Municipal de Cultura teria um recurso que seria gerido, a gestão desse recurso seria feita de qual forma? Uma organização paritária,
com representantes da sociedade civil no conselho, então, conselheiros de cultura, mais conselheiros indicados pelo governo, então conselheiros do poder público, que fariam a gestão desse recurso. E como é que se acessaria esse recurso? Através de editais públicos. Quando ele foi pensado, qual seria o percentual? 70% dele seria destinado aos fazedores de cultura, às instituições que atuam com cultura na cidade, e 30% seria para a administração pública, né, direcionada para alguns equipamentos públicos. Isso também nunca aconteceu. Quando foi que esse fundo, apesar de existir desde 2005, quando é que esse fundo ele foi utilizado? Né? Então aí a gente tem uma conjuntura política bastante desfavorável, que foi o início da pandemia. E aí a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, já na gestão do prefeito Washington Reis, tendo a sua esposa, Daniele Reis, mesmo sendo contra a lei, ela sendo secretária, né, a prefeitura foi pressionada pela pandemia a utilizar os fundos do recurso diretamente para os fazedores de cultura. Então, historicamente, foi feito o primeiro edital de cultura da cidade de Caxias, utilizando esse fundo municipal na gestão da Daniele Reis, através do edital Paulo Ramos. Foi uma lei de cultura, de incentivo à cultura, a partir de um edital público. Qual era o recurso utilizado? Qual foi o recurso utilizado? O recurso utilizado foi o Fundo Municipal de Cultura, acumulado de 2005 até 2020, ou seja, 15 anos de existência do fundo, mesmo sendo recurso público, que ficou parado nas gestões do prefeito Washington Reis, do prefeito José Camilo Zito, depois na gestão do prefeito Alexandre Cardoso e, de novo, no primeiro governo, nessa retomada do governo do Washington Reis. O que fez com que esse recurso fosse utilizado justamente foi uma catástrofe mundial, né? Um problema mundial, que foi a pandemia da Covid-19. Apesar de não ter sido um grande recurso, foi algo em torno de R$ 1.500 para os fazedores de cultura, isso pedagogizou os fazedores de cultura para um segundo momento. Qual foi esse segundo momento? Justamente a implementação da lei Aldir Blanc. E aqui tem um detalhe que é importante para os fazedores de cultura da cidade, principalmente os mais antigos. Que os mais antigos, né, tinham a prática da política de balcão e não acreditavam nos marcos da cultura que foram criados na cidade para poder utilizar o fundo. Caxias foi a primeira cidade da Baixada Fluminense a ter um conselho. Caxias foi a primeira cidade da Baixada Fluminense a ter um fundo municipal de cultura, a ter um plano municipal de cultura e ter um sistema municipal de cultura cadastrado no governo federal. Então, justamente esses marcos legais criados nas administrações anteriores, e muito do trabalho do Beto Gaspari, do Beto Cavaco e de alguns secretários mais comprometidos com a cultura estruturante e não com a política de eventos, que possibilitou os fazedores de cultura da cidade a acessarem recursos, porque era uma exigência do governo federal. Só receberiam recursos do governo federal aquelas cidades que tinham, né, o que o governo chamava de CPF da cultura. Conselho instalado, né, e eleito pela sociedade civil, um fundo municipal de cultura, estar inscrito no Sistema Nacional de Cultura e ter um plano municipal de cultura aprovado, que, diga-se de passagem, é ainda o mesmo, aprovado há quase 10 anos atrás, que uma das conferências dessa gestão aprovou um plano municipal de cultura e não publicou. Então, se não publicou, não tem validade. Então, nós estamos hoje discutindo, 10 anos depois, vamos fazer essa rediscussão, não só do Conselho, mas também do Fundo, do Sistema e, principalmente, do Plano Municipal de Cultura.